Olá a todos, meu nome é Tiago Diamanjá para mais um programa aqui com vocês. Vocês estão vendo, né? Hoje um cenário diferente, Por quê? Porque nós estamos com um trabalho espiritual pronto para fazer hoje à noite, né? E aí onde nós costumamos a gravar, infelizmente está revirado. Mas por que eu não deixei de gravar? Porque eu estava olhando o último vídeo, foi há 2 semanas atrás, né? Então eu digo, não podemos deixar muito, né? Então eu digo assim, não, vamos gravar, vamos conversar, vamos falar sobre Umbanda, vamos falar sobre religião, porque é isso que nós queremos. Falar sobre religião, falar sobre axé, né? Porque eu acho assim, gente, quanto mais nós disseminarmos a Umbanda e mais a religião para fazer o bem, mais nós temos prosperidade, né? É claro que a gente tem situações que são adversas, mas que a nós, umbandistas, tá? Nós temos que ter a noção, tá? De que nós somos encarregados desse propósito, né? Então hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Eu não digo nem importante, eu digo extremamente importante. E eu vou dizer por quê para vocês. Porque assim, gente, as pessoas muitas vezes me chamam, né, que tem uma simpatia pela Umbanda, uma simpatia pelo culto à Umbanda, e elas querem frequentar ou até mesmo entrar por uma corrente mediúnica. E aí elas me perguntam assim, Tiago, como é que eu posso escolher um terreiro? Como é que eu posso, vamos dizer assim, me identificar com o lugar? Será que aquele lugar está praticando Umbanda? Será que aquele lugar está fazendo a coisa certa? Como é que eu identifico um terreiro de Umbanda? Então é isso que nós vamos tratar hoje, né? O tema é como eu escolho um terreiro. Bom, gente, existe vários terreiros no Brasil, né? Fora do Brasil até, né? Que traçam várias ramificações da Umbanda. Né? Às vezes Umbanda junto com Candomblé, às vezes Umbanda junto com Batuque, às vezes a Umbanda pura ou às vezes a Umbanda cruzada, que é o meu caso. Né? Mas, gente, isso é muito do apreço de cada um. Né? Eu vou chegar, porque assim, ó, gostar da religião muitas vezes não quer dizer se adaptar a qualquer terreiro. Né? Gostar da religião não quer dizer muitas vezes concordar com a maneira com que cada irmão faz o seu axé. Entendeu? Eu tenho muitas pessoas que adoram o meu trabalho, mas eu tenho certeza que eu tenho outras tantas pessoas que não gostam ou que não concordam ou que muitas vezes não apreciam o meu trabalho. Né? Isso é muito normal. E como é que eu vou identificar que é Umbanda? Bom, a Umbanda ela tem as suas características próprias, né? A gira de caboclos, a gira de preto velhos, a gira de Exu, a gira de ciganos, a gira de marinheiros. Então, ela trabalha em cima de entidades. Ela não vai trabalhar somente no Exu, ela não vai fazer cortes, ela não vai fazer rituais, tá? E aqui eu não vou citar os rituais, né? Ela não vai proporcionar, vamos dizer assim, situações aonde só lida com Exus. Ah, mas é Umbanda. Não. Umbanda não é isso, tá? Esse aqui é Umbanda, tá? Mas, Thiago, mesmo assim, eu entrei dentro do terreiro e o meu coração não bateu. Pois é, isso é normal? É, porque aceitar a Umbanda, não, como eu disse, não é aceitar o terreiro. Porque as práticas, vamos dizer assim, de cada terreiro, são diversas. O processo de cada um, porque assim, como eu sempre falo, cada um mexe a panela como acha mais decente.
né? Eu não vou, por exemplo, me copiar, tá, com aquele outro irmão. Bah, aquele cara ali tá fazendo um axé para Oxum e o meu eu faço diferente. Não, vou ir para aquele ali porque aquele ali ele faz assim é melhor. Não, não é melhor. É porque ele aprendeu daquela forma. Mas será que ele tem bastante gente na assistência dele? Como é que eu vou explicar para vocês? De repente, aquele irmão ali, ele tem uma mídia em volta dele, uma forma de trabalhar que cativa aquelas pessoas que estão ali. Mas a Umbanda é para cativar? Não. A Umbanda é para te acreditar. A Umbanda é para te ter resultados espirituais. Vejam como eu citei, resultados espirituais que de certa forma vão te levar a resultados carnais, né? Ora, se eu estou lá, estou começando a frequentar um terreiro, mas no meu coração eu não sinto vontade de entrar numa corrente mediúnica ali. Eu vou ali porque eu prezo a Umbanda, porque eu tomo meu passe, porque eu me descarrego, mas eu não sinto interatividade, posicionamento, vejo algumas coisas que não condiz com uma realidade que eu proponho. Eu posso achar outro terreiro? Claro, tu não tens nenhum vínculo com aquele terreiro ali, né? Agora, é de sua importância, tá, que você tenha uma ligação, crie uma ponte com o terreiro que você frequente. Ora, eu não vou só para tomar o passe, eu vou também para me inteirar do processo espiritual que aquele terreiro pratica. Quando eu quero um terreiro, porque assim, ó, na vida da gente a gente tem que ter propósitos, tá? Quando a gente quer um terreiro, ou a gente quer achar um lugar de fé, a gente, de uma certa forma, busca o melhor, né? Busca algo para nos melhorar. Quando eu vou por algum intermédio, geralmente as pessoas vão por intermédios de outros, por alguém que leva, alguém que, né? Quando eu vou por intermédio de alguém, aquele alguém vai me dizer, não, ele é muito bom, ele é excelente, eu me achei bom, mas temos que entender que aquilo ali é particular de cada um, né? É particular de cada um. Eu não posso me basear, tá? Eu não posso me basear, tá, por uma pessoa. Tá? Eu tenho que me basear por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu conheço, né? Então, como é que eu vou explicar para vocês? Eu tenho um terreiro aonde eu estou indo, tá? E esse terreiro, desculpem o cachorro, tá, gente? Que o cachorro tá latindo, tá? Mas esse terreiro, eu estou indo por questões de outra pessoa, né? Mas eu não sinto afinidade. Ora, como é que eu vou lidar com isso? Bom, gente, existem formas da minha pessoa procurar outro terreiro. E como é que eu vou achar o terreiro que eu quero? Eu vou num, eu vou no outro, já fui em 4, já fui em 5 e não achei a essência que eu quero. De repente, tu precisas de consultar. Não só no Búzio, mas de consultar com alguém que possa te dar o caminho. Porque assim, ó, de repente o erro não está nos terreiros. De repente a chave que tu está procurando está em você.
Porque veja bem, vamos colocar da seguinte forma. Todos os terreiros partem do princípio de uma ideologia chamada Umbanda. Eu posso ser Umbanda traçado, Umbanda cruzado, Umbanda esotérica, kardecista, mas todos partem do mesmo princípio. Todos partem de que fazer o bem sempre sem requerer algo em troca, né? Eu sempre falo isso, né? Mas tendo aquelas situações, né? Quando há um trabalho, né? Sempre há, né? O preparo. Mas assim, eu tenho que olhar o terreiro não com os olhos, mas sempre com o coração. Ora, naquele terreiro ali tem Ogum, tem Inhansã, tem Xangô, tem o caboclo que eu gosto, de repente o caboclo que eu me afeiçoo. Ora, aquele terreiro ali pratica caridade. Ora, aquele terreiro ali tem uma iniciativa social. Ora, tem muita gira, tem pouca gira de Exu. Não que não possa ter, né? Mas os Exus não são predominantes. Não tem candomblé, não tem... Ou tem candomblé, mas o candomblé é uma coisa mais... Não é tão, né? Participativa. Os caboclos vestem branco. Os caboclos riscam um ponto. E aí começar a determinar na minha pessoa aquilo que eu estou indo buscar. Ora, eu não posso ir, tá, buscar algo, tá, que eu já de cara, não, já vou entrar aqui, já vou entrar para corrente, já vou incorporar, já vou crescer, enfim, não. A gente tem que fazer um autoestudo da nossa mediunidade, do que nós queremos. Eu até tenho um vídeo muito antigo sobre alguma coisa parecido sobre isso. Mas o que eu quero enfatizar nesse vídeo aqui é que escolher um terreiro não é simples. Não é chegar num terreiro. Chegar eu vou, pego um ônibus, um carro, vou. Não, é afeiçoar, é me conectar, é me dar o direito de entender, primeiramente, entender o que está sendo feito ali. Ah, mas Tiago, eu sou leigo, eu não entendo nada de Umbanda. Sim, mas tu entendes que há um processo de defumação, tu entendes que há um processo de pontos cantados, tu entende que há a chegada dos caboclos. Pode diferenciar em alguma coisa, mas há uma chegada de caboclos. Tu entende que há um meio, começo e fim, que há obrigações de homenagens. Então, tu estás começando a entender o fluxo e a forma como aquele terreiro trabalha. Isto é o olhar do coração, entendeu? É tu te identificar que aquela entidade te passa um passe e te descarrega. Por mais que de repente não é aquele terreiro que tu vai entrar. Aí tu diz assim, mas tu tá enrolando, não tá chegando no tema. Não, eu estou dizendo que tu pode passar, e isso é comum, isso é válido. Tu pode passar por vários lugares. Tu deve conhecer, tu deve te interagir, tu deve criar pontes com esses lugares para te... Aí agora vem a palavra-chave. Refinar, escolher, determinar. Ora, aquele lugar é para ti. Aquele lugar vai de encontro com aquilo que tu planejou para tua jornada espiritual. Vai passar um ano? Vai passar 2 anos? Vai passar 6 meses? Não sei. Porque é muito particular. Como eu falei,
é muito particular. Não é assim, gente. Eu posso ir tomar um passe numa casa de caridade, eu posso ir tomar um passe no Kardec, eu posso ir tomar um passe no Xangô de Mina, no Fonfon, no Jeje, mas eu vou escolher a minha... E aí, depois eu vou só complementar, eu vou escolher aquilo que melhor está dentro dos meus propósitos. Mas há um fator muito importante, que quando os orixás querem que tu entre para a religião, ou melhor dizendo, quando os orixás querem que tu acenda a tua luz espiritual, eles de uma certa forma, eles propõem que tu tenhas o acesso e o conhecimento daquele lugar. Eles te colocam lá dentro. Eu vou citar uma passagem para vocês. Quando eu era muito andarilho, tá? Eu era uma pessoa muito andarilha no sentido assim, de que eu andava num terreiro, depois andava no outro, eu ia buscar informações, eu sou muito curioso, curiosidade. E eu demorei quase 2 anos me permitindo, me deixando ver aquilo que servia, aquilo que não servia para mim. Tá? Quando chegou no momento, opa, agora eu estou num lugar onde ainda nem tudo é perfeito, mas para os meus propósitos é perfeito, porque eu enxerguei com o coração. Eu não fui lá só para tomar um passe. Eu fui lá para tomar um passe, mas eu fui lá também para entender. E aí os meus guias e os meus orixás me deram este aval, porque a gente pode querer entrar. Mas se o orixá, se os guias não quiserem, eles arrumam uma maneira de tu não entrar na terreira ou na Umbanda. Por quê? Não é hora. Não é o momento, né? Então, quando eu cheguei nesse terreiro, tá? Aonde eu tinha um suporte, aonde eu tinha uma conexão, e eu fui estreitando os laços com esse terreiro, porque não é assim chegar e querer entrar, não, de maneira nenhuma, né? Tu não vai entrar no terreiro e vai dizer, agora, a partir de agora eu quero passar para a corrente mediúnica. Não, leva um tempo. E eu tenho até um vídeo sobre isso, tá? Que a gente é convidado, a gente não entra por querer, a gente entra porque é convidado, né? A gente faz parte de uma irmandade, vejam só. A gente, quando a gente fala em Umbanda, a maioria das Umbandas, né, são irmandade, por isso nós somos irmãos. E há um convite do próprio caboclo, dos próprios caboclos, dos próprios guias, da própria egrégora que está ali trabalhando, né? E é muito bom, porque daí tu não tá comprando um lugar na corrente, não, tu estás ganhando um espaço espiritual. Por que eu falo isso? Porque tem muito lugar que tu chegou, pagou, entrou. Não é bem assim, gente. Não funciona, na Umbanda que eu pratico não funciona assim. Mas aí tu encontrou o teu terreiro, beleza? Mas tu sente que aquele lugar ali vai te dar um princípio de evolução. Que ali tu vai começar a tua trajetória, mas tu não sente que ali tu vai terminar. Por quê? É normal isso, Thiago? Sim, porque de repente o teu trajeto espiritual, o teu caminho espiritual, ele requer algo que naquele lugar ainda não está. E aí eu posso citar inúmeras situações. Posso citar daqui a pouquinho o próprio oráculo, de repente ele não tem oráculo. Posso citar de repente uma projeção maior para o povo cigano, para o povo de Preto Velho. Daqui a pouquinho aquele terreiro trabalha menos com
com o povo de Iemanjá, não trabalha tanto com caboclo, trabalha mais com preto velho, enfim, são várias as variações que acontecem na vida da gente que chega um momento que a gente diz, a partir de agora eu quero um outro caminho. E aí eu vou buscando alternativas dentro da própria Umbanda para seguir. Eu vou citar outro exemplo. Eu, por exemplo, eu comecei num terreiro, mas eu fiquei 1 ano e 2 meses nesse terreiro. Depois eu fui buscar outras alternativas dentro da própria Umbanda que me levassem a um crescimento espiritual. Não que aquele terreiro não me levasse a um crescimento espiritual, de maneira nenhuma. É que o conteúdo espiritual que aquele terreiro, exercia, ele me limitava em algumas coisas. E eu, por ser uma pessoa curiosa e por ter uma amplitude mediúnica maior, eu queria naquele momento estudar mais sobre búzios. Eu queria estudar mais sobre mediunidade de transição, mediunidade de absorção, e ali não tinha tanto estudo, ali tinha mais a função da gira. Foi daí que eu passei por uma outra etapa. Eu me desliguei do terreiro, porque é feio a gente sair sem, né, conversar. Eu converso e digo, eu quero uma coisa que aqui não tem. De repente poderá vir a ter, mas hoje não. E aí mudei para um outro terreiro. Também demorou um pouco de tempo para que eu pudesse achar, entendeu? Mas ainda continuei naquele ali. Eu fui vendo, eu fui galgando outros espaços, fui estudando, né? E eu estou citando o meu exemplo porque eu quero chegar onde eu quero chegar. Que é assim, eu posso, sabe, procurar outros ensinamentos. Eu não preciso me prender. Ah, não, eu tenho 10 anos de casa de Zalá e eu só posso chegar até aqui, a casa não me oferece mais nada, eu não vou procurar outra coisa. É errado, Tiago? É errado para ti. Sabe por quê? Porque assim, gente, filosofias, melhor dizendo, teologias praticadas, elas têm algum momento que ela não vai mais servir para você. Não é que ela não vai mais servir, é que você tem até um certo ponto, tá? E após esse certo ponto, ela não vai evoluir. Porque o cacique daquela casa ali chegou no limite e ele cultua aquilo ali. Hoje, eu não me vejo cultuando mais do que eu cultuo. Então, se uma pessoa hoje me procurar, ela vai chegar até um certo ponto. Ah, ela é mais tendencia mais para o Kardec. Bom, então ela não serve para o traçado de Umbanda que eu pratico. Entendeu? E aí, a gente tem que entender que não é um problema do terreiro. É o problema que aquela pessoa nasceu para explorar outros caminhos. E ela precisa escolher. Aí é que volto a indicar que ela precisa escolher um terreiro, que ela não precisa escolher o melhor terreiro. Não, ela tem que escolher o terreiro que ela por si faça jus. Ela tem que escolher um terreiro que ela comece a sua caminhada, tá? Onde ela possa, de uma certa forma, vamos dizer assim, abrir os seus horizontes. Se ela vai ficar 6 meses, se ela vai ficar 1 ano ou se ela vai ficar a vida inteira, isso vai depender muito dos objetivos que o orixá dela vai querer dar para ela, tá? E dos objetivos que ela tem de crescimento, como eu falei. E não é, eu fiquei só 6 meses porque eu me desentendi com o pai de santo. Não, gente, isso isso não é regra. É regra eu encontrar um terreiro aonde eu possa e deva me comunicar com o meu orixá, sendo ele Jeje, Cabinda, Nagô, Oió, a Umbanda.
Porque nós estamos falando de orixá, tá, gente? Se eu falo de Jurema, eu estou falando culto à Jurema sagrada. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Que tem diferença muito grande. Mas ainda enfatizando, é muito comum as pessoas errarem e não evoluírem espiritualmente, né? Porque as pessoas ficam presas. Presas no sentido assim, gente, ó, eu tenho lá um terreiro onde eu fiz muitas amizades. Ah, eu não quero sair. Mas eu tô vendo que a minha mediunidade chegou num ponto que ali já não tem mais um condimento. Não é que o terreiro seja ruim, como eu falei, é porque eu preciso explorar novos caminhos. Ora, eu tenho uma mediunidade, eu, Thiago, de que a minha mediunidade ela não é incorporativa. É uma mediunidade oracular. Em alguns terreiros que eu passei, eu não tive essa preparação oracular. E eu sentia a necessidade, eu via, porque eu sou uma pessoa, como eu disse, muito curiosa, e eu sentia a necessidade de lidar com oráculos. Búzio, carta, naquela época não tinha um refinamento, mas búzios, cartas, runas, eu me fascinava. E eu não tinha esta abertura nos terreiros que eu tinha. Até que eu entrei para um terreiro, longe da cidade que eu moro, né? Mas que me deu essa amplitude, esse caminho oracular. Claro, não desprezando a incorporação, não desprezando o atendimento aos consulentes através dos caboclos, de maneira nenhuma, mas contribuindo com a mediunidade oracular. O que me levou a entender que os terreiros praticam aquilo que eles têm. Por exemplo, se eu tenho oráculo, eu posso dar oráculo. Se eu não tenho, mas aí fica aquela questão assim, aí aparece um fulano que precisa de mais. Entendeu? E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque isso muito refere-se à escolha. Quando a pessoa tem ansiedade de querer buscar ligeiramente um lugar, ela erra muito, ela se perde muito, ela se retrai muito, ela se poda muito para se inserir naquele contexto. E aí, de repente, ela perde alguns anos de vida religiosa que ela pode estar ganhando. Aí depois quando ela começa, isso aconteceu comigo também, tá, gente? Quando ela começa a entender que ela pode evoluir e ela sai daquele cubículo ali e entra por uma outra egrégora, onde ela tem mais oportunidades, ela vê uma umbanda diferente. Ela vê uma umbanda mais ampla, que dá a ela uma melhor condição. É errado isso, Tiago? Não. Não é por isso que eu preciso sair brigado no terreiro. Não, eu posso sair porque eu quero mais. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: eu tenho que escolher o terreiro com o coração, porque daí eu vou sentir, olha, aqui vai me levar até um certo ponto. Ora, beleza, mas eu quero passar por isso. Eu preciso passar por aqui para que depois eu possa construir novos horizontes. Eu preciso iniciar. E como é que eu posso iniciar? Primeiro, definindo que é um terreiro de umbanda. Segundo, definindo que os ritos que ali se praticam são ritos que condizem com o meu trabalho. Depois, entendendo até que ponto eu vou ficar ali, mesmo que eu não entenda o período, mas eu sei que ali eu vou conseguir o quê? Desenvolver, eu vou conseguir ter meus guias, eu vou conseguir ter a minha preparação. Beleza? Ali, tá, mas chegou ali, eu não tenho, olha, mas no outro terreiro lá tem oráculo, no outro terreiro tem Exu mais ascendente, se assim eu quiser, no caso. Não, mas eu ainda vou ficar aqui porque eu ainda tenho um processo ainda de aprendizado. Mas vai chegar um momento
que eu vou dizer, opa, pera um pouquinho, mas eu quero mais. E aí vem tudo aquilo que eu expliquei para vocês, que eu preciso evoluir. E não é eu que estou pedindo, eu quero, mas quem vai me coordenar e vai me ligar a outras possibilidades, meus guias e o meu orixá. Tá? Deixa eu ver o nosso tempo. Beleza. Então, assim, gente, eu não posso e não devo ter, assim, ó, querer um terreiro para a eternidade. Os terreiros não são eternos. A passagem da gente pela Umbanda difere porque a gente precisa conhecer a fundo, estudar a fundo os terreiros também. Ora, se eu estou na assistência, já começa a percepção dos olhares, de o que está acontecendo, de como é que procede, como é que começa a gira, como é que se desenvolve, como é que termina. Se toda a gira tem Exu, quer dizer, eu vou escolhendo as maneiras como eu vou. Olha, mas isso aqui eu não gostei muito. Eu vou traçando o meu comportamento. Depois que eu traçar meu comportamento, eu fui em 1, 2, 3, 4 terreiros. Eu vou escolher aquele para iniciar. E aí eu vou desenvolver. E aí vai passar por tudo aquilo que nós já estamos conversando. Entendeu? Errado? De maneira nenhuma. Eu estou buscando, eu estou num processo de busca, eu estou num processo de qualificação do meu entendimento da Umbanda. Eu posso e devo me permitir, como eu falei no início do vídeo. Então não fiquem, eu vou ficar mal falado se eu frequentar um terreiro, dois, numa quinta eu vou num, outra quinta eu vou no outro. Não, gente. Você tem a livre-arbítrio de cultuar aquilo que você quiser. Claro que vai chegar um momento que você vai se identificar e que você vai entrar para a corrente, que você vai ter um compromisso. Mas até chegar esse momento, até você escolher, até você sentir no seu coração, você vai aonde você quiser. De repente não é Umbanda, de repente você quer kardecismo. E aí, muda completamente. E isso que eu falei tudo serve para o Kardec também, serve para qualquer religião. Porque você tem que buscar, você tem que saber, você tem que se inteirar das coisas. Você não pode cair de paraquedas, porque senão você começa a ter problemas. Entendeu? Tá? Eu acho que eu expliquei bem. Porque quando eu falo para vocês como escolher um terreiro, escolha com o coração. Escolha com a alma, escolha olhando com os olhos do coração. Claro, você tem que entender, de repente, os prós e os contras, mas sinta o terreiro na vida de vocês, que daí vocês vão fazer a melhor escolha. Errar? Todo mundo erra. Eu errei, tá? Mas para não errar tão feio como eu falo, tente entender o local que vocês estão frequentando. Que daí vocês vão, quando vocês entrarem mesmo, tá bom? Recadinhos. Gente, essa semana tá sendo corrida, porque eu tô com serviço, por isso até que eu estou gravando num outro lugar. Eu estou com o local onde eu faço meus jogos interditado, porque eu tô com serviço de cliente, tá? Então, assim, vocês vão me ligar e eu vou marcar para a semana que vem o jogo de agenda, tá, gente? Não dá, é muita coisa, tá? É um serviço grande, tá? É um serviço grande que vai levar 3 dias, 3 dias seguidos, tá? Então, não adianta vocês quererem correr. Mas, Thiago, então não vou marcar, não. Aí é que tá o pulo do gato. Liguem para marcar comigo, porque senão eu não vou conseguir agendar depois para vocês. Porque vai vir gente, e eu vou dar preferência para aqueles que já estão marcados, obviamente, né? Então, vocês marquem a consulta de vocês, o telefone vai estar na bio, só que essa semana, por virar este serviço, é um serviço grande, tá? Eu não vou conseguir atender quase, assim, ó, os atendimentos vão recomeçar de quarta-feira, quinta, para diante, entendeu? Então, eu prefiro que vocês marquem a consulta de vocês para que não haja problema nenhum, entendeu? Porque daí eu vou dizer para vocês, ó, de quarta eu consigo atender 5, 6, quinta 7,
8, porque eu também preciso descansar, né, gente? Né? Senão a gente não consegue ter um fluxo e um atendimento mais coordenado, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que entrem no terreiro, vejam com os olhos do coração e participem da Umbanda não participem só para participar, participem porque vocês amam e entrem fazendo, peçam pro orixá de vocês escolherem o terreiro para vocês, entendeu? Que ele vai dar caminho para vocês, tá bom? O meu grande abraço, o meu saravá, que eu possa desejar para vocês uma grande semana, tá? Hoje é segunda-feira, né? Então uma grande semana para vocês, que os orixás abençoem cada um de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer.